Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o quarto episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA. Chegamos ao final da terceira semana da temporada, entrando na reta final desse primeiro mês. Como já é de costume, muita coisa pra gente falar. A gente tem novos times que são a sensação do momento, Minnesota Timberwolves e Houston Rockets, dois times que estão surpreendendo muito nesse começo de temporada, dois times que estão ganhando muito mais do que era esperado deles para essas primeiras semanas. O Houston, inclusive, não tinha começado bem, eu já tinha falado aqui no podcast, e de lá pra cá eles viraram completamente a chavinha, tanto eles quanto o Timberwolves vêm de 6 vitórias seguidas, então assim, realmente muito impressionante. A gente tem Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks que já estavam bem e continuam muito bem. E claro, tem times que estão do outro lado da moeda. Times que estão em queda livre, digamos assim. Times que estão em sequência de derrota, como Los Angeles Clippers, que ainda não venceu desde a chegada de James Harden. New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Detroit Pistons, San Antonio Spurs. Então, assim como foi na semana passada, e eu imagino que seja assim até o final da temporada, não falta assunto pra gente falar. Eu vou tentar fazer um geralzão por todos os times. Eu vou usar como parâmetro a classificação geral dos times que eu coloquei lá no perfil do Além da Sexta do Instagram, que ela não é exatamente a classificação geral da temporada em si, dos times que mais ganharam para os times que mais perderam. Ela é o que a gente chama de Power Ranking, que é quando você classifica os times levando em conta vários fatores e não só o histórico deles na temporada. Então você leva em conta como o time começou a temporada, quais times que estão em ascensão, quais times que estão em queda. Eu vou usar isso como parâmetro para esse vídeo, acho que vai ficar mais fácil, inclusive para vocês acompanharem, quem tiver com o celular aí do lado e quiser abrir o post no Instagram, acho que fica interessante até para acompanhar a linha de raciocínio, mas enfim, vamos lá. Antes de começar, antes de mais nada, eu queria fazer um pedido especial para vocês que estão ouvindo. Como vocês sabem, esse podcast está só começando e eu queria pedir para vocês, quem puder e quem quiser, claro, avaliar e seguir na plataforma que vocês estiverem ouvindo. Nesse começo é muito importante que o podcast seja divulgado e seja bem avaliado, que daí as próprias plataformas recomendam, então fica aí o meu pedido, quem conseguir fazer, eu vou ficar imensamente feliz. Agora sim, vamos lá, sem mais enrolação, tô aqui com o Power Ranking do Além da Sexta do meu lado aberto, com o primeiro bloco, que são os times que estão classificados de 1 a 5, que é o Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Boston Celtics, Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Esses são, sem dúvida nenhuma, nas 3 primeiras semanas da NBA, os 5 melhores times e os 5 times que apresentaram o melhor basquete, mais entrosado, mais bonito. Acho que não tem muito questionamento de que hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, no dia que vocês estão ouvindo, são os 5 melhores times da NBA. Vamos começar falando do Philadelphia 76ers, que é o time que está em primeiro lugar na minha classificação geral e provavelmente na da maioria das pessoas. É muito difícil você não colocar hoje o Philadelphia em primeiro. É um time que dos 9 jogos ganhou 8, sendo 8 vitórias seguidas, e a única derrota do time foi na estreia, fora de casa, contra o Milwaukee Bucks por 1 ponto de diferença, e ainda no meio de todo aquele turbilhão de coisas que estava acontecendo com o James Harden. É um time que facilmente poderia estar invicto até agora na temporada. Eles são hoje o terceiro time que mais faz ponto, o quarto time que mais pega rebote, uma das melhores defesas, um dos melhores ataques estatisticamente, e que no teste de olho é o melhor ataque, pelo menos na minha opinião. Eu acho que não é nenhum exagero falar que esse começo de temporada do 76ers beira a perfeição. É difícil imaginar que eles pudessem estar fazendo alguma coisa diferente do que eles estão. O Joel Embiid, que foi MVP na temporada passada, continua jogando exatamente no mesmo nível, tá brigando para ser o cestinha pelo terceiro ano seguido. Eles têm o Tyrese Maxey, que a gente já comentou por aqui e que provavelmente vocês vão ouvir muito ainda até o final da temporada. Tá disparado na liderança para jogador que mais evoluiu, tá com quase 10 pontos por jogo a mais em relação à temporada passada, e a sensação que dá é que pela primeira vez em muito tempo, esse time do Philadelphia 76ers só precisa se concentrar em jogar basquete. Isso não era um luxo que eles tinham nas últimas temporadas com Ben Simmons e agora na última com o James Harden. Eles vinham de muitas temporadas com muitos problemas de bastidor e até o momento isso aparenta estar resolvido. O time tá com um clima leve, o Joel Embiid já deu entrevista falando que ninguém nesse time tem ego, e a gente já vê notícias falando que os jogadores sentem esse peso que foi tirado das costas, que agora eles podem só concentrar no que realmente interessa. Então é um time que tá
com o caminho livre para ter uma boa temporada, e agora resta a gente esperar para ver se eles vão conseguir manter esse nível de excelência, tanto no ataque quanto na defesa, pelas próximas semanas. O segundo e o terceiro time da lista, Denver Nuggets e Boston Celtics, eu não vou me aprofundar muito neles. O Denver continua em primeiro lugar da sua conferência, o Celtics agora está em segundo, mas a qualquer momento pode passar de novo para primeiro. Dois times que estão convencendo igual a gente esperava, e não tem nenhuma ressalva, nenhuma preocupação em termos de jogo. A única preocupação para o lado do Denver é a questão da saúde do Jamal Murray, porque ele saiu machucado há alguns jogos atrás e deve ficar fora até o final do mês, pelo menos. Não acho que é algo que vai atrapalhar muito na campanha do time até o final do ano, principalmente se ele voltar saudável. Se lá nos playoffs ele tiver machucado, alguma coisa assim, aí o cenário muda, mas pensando que ele volta no mês que vem, eu acho que não muda muito a rota do time para ter uma temporada regular minimamente tranquila. Para o quarto e quinto time desse primeiro bloco, esse sim eu quero me aprofundar, que é o Dallas Mavericks e o Minnesota Timberwolves. Começando com o Dallas Mavericks, é um time que também está surpreendendo muito, é um início de temporada muito melhor do que qualquer torcedor do Mavericks esperava. Eles começaram ganhando 8 dos 10 primeiros jogos, é um time que tem jogado muito bem ofensivamente, o que já não era algo difícil de se esperar, pensando que eles têm Luka Doncic e Kyrie Irving no time, mas defensivamente eles não têm sido tão ruins quanto eles eram na temporada passada. Eles provavelmente ainda precisam ir atrás de algum pivô que consiga ter essa presença de garrafão até o final da temporada. Com esse time de hoje, eu ainda não consigo ver eles sendo candidatos reais ao título, mas pro que se podia esperar, é um time que com certeza superou todas as expectativas, mostra força para se classificar direto para os playoffs, ou seja, se classificar no top 6 da conferência. Com essa gordura que eles estão construindo nesse começo de temporada, essa briga lá no final vai ficar mais fácil, principalmente pensando que o Dallas Mavericks teve o calendário mais fácil até agora da NBA. Isso não é demérito nenhum, eles fizeram mais ainda do que a obrigação, que já seria ganhar a maioria dos jogos, eles ganharam muito mais que a maioria, ganharam 8 de 10, e se a gente colocar em perspectiva, o Memphis Grizzlies, que é um time que é literalmente o oposto do Mavericks, perdeu 8 dos 10 primeiros jogos, eles tiveram o segundo calendário mais fácil. Então, isso só mostra que o Mavericks tem feito um excelente papel, tem dado conta do recado. Até agora as peças de composição de elenco que chegaram estão conseguindo agregar positivamente. Eu já falei do Dereck Lively, o novato, há alguns episódios atrás. O Grant Williams, que chegou do Boston Celtics, também tem conseguido contribuir, principalmente porque ele é um cara grande que ocupa bastante espaço, então na linha de perímetro, para atrapalhar os jogadores, para fazerem essa infiltração para o garrafão, ele tem conseguido fazer o papel dele, tem arremessado bem a bola, e claro, eles têm as duas grandes estrelas do time, os dois All-Stars, Luka Doncic, Kyrie Irving. O Luka hoje é o líder na corrida pelo cestinha da NBA, tá com médias de quase 33 pontos por jogo. O Kyrie Irving, que tinha começado a temporada meio devagar, meio com problemas de lesão que ele já tinha tido no tornozelo na pré-temporada, voltou e voltou muito bem. Na última partida contra o New Orleans Pelicans ele teve 35 pontos, a melhor marca dele na temporada, tem arremessado melhor nos últimos jogos, então já era também algo que era esperado. O Kyrie Irving é um excelente jogador, muito talentoso, e essa é uma dupla que deixou muito a desejar na temporada passada e que nessa tem mostrado um entrosamento melhor. Então o Kyrie parece ter muito claro que o Luka é o dono do time e que ele tá ali para ajudar, que é a mentalidade que ele precisa ter, e o Luka sendo o Luka como sempre, então é um jogador que deve brigar pelo MVP até o final da temporada, junto com Nikola Jokic, com Joel Embiid, com Jason Tatum. Então o Dallas Mavericks vem fazendo um ótimo início de temporada, e para fechar esse primeiro bloco dos melhores times da NBA até aqui, a gente tem o Minnesota Timberwolves, que tá surpreendendo todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que nem o fã, nem o torcedor mais esperançoso, mais otimista imaginaria que esse time ia estar jogando tão bem nesse começo de temporada. É a melhor defesa da liga em praticamente todas as métricas, estatisticamente falando, e no olho, igual eu falei do Philadelphia 76ers, ao vivo, quando você para assistir,
é uma defesa que a gente chama de sufocante. Desde o perímetro até o garrafão, não deixa os marcadores escapar. Eles tiveram atuações brilhantes defensivamente contra Denver Nuggets e contra Boston Celtics, e o grande responsável por isso é ninguém menos do que Rudy Gobert, o pivô francês, que foi alvo de muitas críticas na última temporada. É um jogador que já foi eleito 3 vezes o melhor defensor do ano na temporada regular e que nos playoffs, depois de ter ganhado esses prêmios, mostrava um declínio bem considerável, ele ficava até de certa forma exposto. No meio de tudo isso, ele foi trocado do Utah Jazz pro Minnesota Timberwolves a peso de ouro, muita gente inclusive falando que foi uma das piores trocas da história da NBA pelo preço absurdo, né, que o Minnesota pagou por ele. E para piorar, a primeira temporada dele realmente não foi boa, o time não foi muito bem, eles conseguiram melhorar no final da temporada, mas mesmo assim não conseguiram atingir as expectativas, principalmente pensando no preço que tinha sido pago por ele, e isso acarretou no quê? Em baixas expectativas para esse ano. E o que eles têm feito, e aí principalmente o Rudy Gobert, é superar todas essas expectativas. É um jogador que voltou a ser uma âncora defensiva igual a gente tinha visto nos tempos do Utah Jazz. Hoje é o líder na corrida pelo prêmio de defensor do ano. É a chave que desbloqueia todo o resto. Então, eles já têm uma estrela no time, que é um jogador que, na minha opinião, é questão de tempo para daqui a alguns anos ganhar MVP, que é o Anthony Edwards. Ele é simplesmente um monstro, tem só 22 anos, é um dos melhores jovens jogadores da liga. Eu já imaginava que ele ia dar esse salto, não só eu, todo mundo que acompanha ele de perto já imaginava que ele ia ter esse próximo patamar atingido, que é o que ele tem mostrando. Ele acabou de ser eleito o melhor jogador da última semana, teve médias de mais de 30 pontos nessas últimas 4 vitórias, então nenhuma surpresa em relação a isso, mas o que faltava para esse time era essa âncora defensiva que o Rudy Gobert está sendo. Eles têm a sua estrela jogando muito bem dos dois lados da quadra. Eles têm um pivô muito bom ofensivamente e um outro pivô muito bom defensivamente. Eles têm um bom armador comandando o jogo, que é o Mike Conley, e eles têm um bom ala no Jalen McDaniels, que tem potencial para ser um dos melhores defensores do perímetro da NBA. Então, tudo conspira a favor do Minnesota e a gente está realmente conseguindo ver eles colocarem em prática o que no papel já parecia ser um bom time, mas por N motivos nunca parecia dar certo. Então, nessa temporada, finalmente, para a torcida do Minnesota, que tem sofrido tanto nas últimas décadas, a coisa tá saindo, tá fluindo. É um time que tem provado, assim como o Dallas Mavericks, e na minha opinião tem convencido ainda mais que o Dallas Mavericks, ser um time totalmente capaz de se classificar direto para os playoffs e provavelmente brigar para ser top 4 na conferência, principalmente pelo lado defensivo. A defesa que eles têm mostrado não é uma defesa que a gente poderia dizer que é uma fase, por exemplo, é uma boa fase que todos os jogadores estão arremessando bem para 3 pontos. Não é esse o caso com o Minnesota. Eles estão bem ofensivamente, mas assim, nada de outro mundo, estão bem consistentes, tá tudo certo ofensivamente, mas defensivamente eles estão jogando muito bem. Qualquer gordura que eles consigam na classificação da Conferência Oeste nesse começo de temporada vai ser o diferencial lá na frente. O próximo bloco de times são os times que estão tentando se encontrar nessa temporada, que são basicamente 5 times que eu citei no último episódio, mais o Cleveland Cavaliers. Warriors e Suns foram os que tiveram a pior semana. O Suns continua tendo problemas de lesão, Devin Booker ainda não voltou e o time continua perdendo jogos que talvez com o time saudável eles ganhariam, e essa continua sendo a principal dificuldade do time, ter o time saudável para conseguir ganhar jogos para lá na frente estar em boa posição para uma classificação nos playoffs. E do lado dos Warriors, depois de 2 semanas muito boas, essa última semana foi diferente, eles ganharam 1 e perderam 4 dos últimos 5 jogos, e um dado que tem chamado muita atenção nesse time dos Warriors é que nenhum jogador que não é chamado Stephen Curry consegue marcar 20 ou mais pontos em uma partida. Claramente isso não é sustentável, alguma hora a conta ia chegar, o Curry conseguiu dar conta do recado nas primeiras semanas, mas nessa última não teve jeito, e a falta de ajuda que o Curry tem recebido, ou melhor, tem deixado de receber, é o principal responsável dessa queda de rendimento do time. Klay Thompson, Andrew Wiggins e Chris Paul juntos têm quase a mesma quantidade de pontos do que Curry tem na temporada.
Então o Curry tem só 30 pontos a menos do que esses outros 3 jogadores somados nesses primeiros 9 jogos, para colocar em perspectiva o quanto o Curry tá carregando o piano nesse começo de temporada. O Lakers continua instável, mas parece estar se colocando no prumo agora depois desses últimos jogos, vem de 2 vitórias seguidas, e o Bucks continua com altos e baixos, continua oscilando muito mais do que a gente imaginava. Damian Lillard perdeu os últimos jogos com lesão, ele volta nesse próximo, mas mesmo assim é um time que ainda está longe de convencer, principalmente pelas expectativas que tinham sido criadas. O Miami Heat, depois do que eu falei deles na semana passada, decidiu acordar para a vida, não perderam mais, estão sendo liderados por Bam Adebayo e não por Jimmy Butler. Então o Butler, apesar de não estar mais tão mal, igual ele estava no começo da temporada, ele ainda está longe de ser a versão que a gente conhece, ele está com um pouco mais de 18 pontos por jogo de média, mas o Bam Adebayo, esse sim, está jogando muita bola, está com médias de 23 pontos por jogo, 10 rebotes, tem sido um dos melhores jogadores defensivos dessa temporada. Em breve, inclusive, eu acho que ele vai realmente se consolidar como um real candidato a levar o prêmio de defensor do ano, mas em geral, o Miami continua sendo um time mediano. É um time que está melhor, mas continua sendo um time mediano. Ele é o 26º time só com mais pontos por jogo, é o 22º time com mais rebotes por jogo, é o time que está ali no meio da tabela, entre a 14ª e 15ª posição de assistência. Enfim, é um time que ainda está se encontrando, mas o cenário já está bem mais favorável do que estava na semana passada. Para fechar esse bloco de times que estão tentando se encontrar na temporada, a gente tem o Cleveland Cavaliers, vem lidando com problemas de lesão no time. O Jarrett Allen, que é um dos pivôs titulares, só jogou 4 jogos até agora. O Darius Garland, que é o armador titular do time, só jogou 5 e realmente não tem conseguido se encontrar até agora. Não tem nem 18 pontos por jogo de média, tem arremessado muito mal de 3 pontos, com 25% de aproveitamento. Então, assim, é um time que, como o próprio nome do bloco já diz, tá tentando se encontrar. O Donovan Mitchell tem tentado fazer a parte dele, tá com quase 30 pontos por jogo. O Caris LeVert tá vindo muito bem do banco de reserva. Hoje, na minha opinião, é o líder nessa questão. Tem uma premiação no final da temporada, para quem não sabe, que é o prêmio de 6º homem do ano, que é o melhor jogador que sai do banco de reserva de toda a NBA, e para mim o Caris LeVert hoje é o que está tendo o melhor desempenho nessa função. É um time que eventualmente eu espero que consiga se colocar nos trilhos, mas até o momento é um time que está bem refletindo o que o próprio histórico deles dizem na temporada. Ganha um, perde outro, ganha um, perde outro, aí perde 2 e assim vai. Eu acho que talvez demore ainda algumas semanas para eles realmente entrarem nos trilhos. Nesse terceiro bloco tem vários times que estão nessa zona do meio da tabela por motivos diferentes. Então a gente tem o Sacramento Kings, por exemplo, que só está aqui porque eles estão lidando com problema de lesão. O De'Aaron Fox perdeu os últimos 5 jogos, deve retornar nessa semana, mas, claro, depois que você perde a sua estrela do time, o seu armador, é muito difícil você se manter entre os melhores. Eles têm conseguido sobreviver, que foi o alerta que eu tinha feito para eles há 2 semanas atrás, e eles têm conseguido fazer isso com sucesso. A gente tem o Atlanta Hawks, o Indiana Pacers, o Oklahoma City Thunder e o Orlando Magic, que estão superando as expectativas. A gente tem o Houston Rockets, que está superando demais as expectativas, que eu vou falar um pouco mais especificamente dele. A gente tem times que estão em queda, como o Los Angeles Clippers e o New Orleans Pelicans, times que estão se mantendo nessa mediocridade, no termo da palavra mesmo, de serem times medianos, como o New York Knicks, o Toronto Raptors e o Brooklyn Nets. E aí desses aqui eu queria destacar algumas coisas rapidinho de cada um. O Atlanta Hawks é um time que começou mal a temporada, depois começou a ir bem, engatou uma sequência de vitórias boa, perdeu o último jogo, mas é um time que, apesar do histórico dele na temporada de 5 vitórias e 4 derrotas, parecer um reflexo do que foi na última temporada, eu não acho que é o caso. Dá pra ver uma evolução nesse time. Eles estão em top 10 em pontos, assistências e rebotes, incluindo top 5 na parte de ponto, então é um time que não tem tido problema em atacar. A defesa tem sido um problema para eles. Eles são hoje o 23º time no quesito de pontos cedidos para o adversário, mas no momento o que mais me preocupa é a qualidade e o aproveitamento de arremesso do Trae Young nas partidas.
O Trae Young é um cara que tem médias de 24 pontos por jogo, mais de 10 assistências. Essa parte da criação, tanto individual quanto coletiva, não é um problema para ele. O problema está sendo, e já vem sendo nos últimos anos, principalmente na última temporada, e agora tem se agravado ainda mais nessa, é o aproveitamento dos arremessos de quadra dele. Ele é um jogador que está com média de 35% de aproveitamento de quadra e 29% de arremesso de 3 pontos. São números muito, muito, muito ruins, principalmente se você levar em conta o volume de arremessos que ele tem por partida. Ele é um cara que arremessa quase 19 bolas por jogo e ele está convertendo menos do que 7. É um aproveitamento muito ruim e isso piora quando a gente fala nas bolas de 3. Ele é um cara que arremessa quase 8 bolas de 3 por jogo e ele faz um pouco mais de 2 bolas por jogo. Então tá com uma média de 2.2 por partida. Esses números são bem preocupantes porque isso efetivamente prejudica o time. Eu acho que o Trae Young tem capacidade de melhorar, ele tem que pelo menos subir esses números para o que era na temporada passada, que é mais de 40% do aproveitamento de quadra e um pouco mais de 30% do aproveitamento de 3. E enquanto isso não acontecer, eu acho que eles devem ser um time que vai viver de bons e maus momentos, devem ter boas semanas, depois semanas meio mais ou menos, igual foi essa última, e por aí vai. Falando do Oklahoma City Thunder e do Indiana Pacers, para mim são os times que estão na mesma prateleira, assim, na mesma barca de times que estão superando as expectativas, jogando muito bem. Tá muito nítido a evolução em relação à temporada passada, principalmente para o Indiana Pacers. O Pacers é um time que na temporada passada nem sequer pegou uma vaga no play-in e nessa temporada está se mostrando um time capaz de pegar uma vaga direta para os playoffs, ficar no top 6. Estão sendo liderados pela estrela desse time, que ainda é uma jovem estrela, mas está se consolidando cada vez mais nessa top prateleira de armadores da liga, que é o Tyrese Haliburton. Ele está com médias de quase 24 pontos por jogo, tem aproveitamentos de quadra excepcionais, mais de 50% de quadra nos arremessos, mais de 40% nas bolas de 3 e quase 95% de arremesso de lance livre. A nata da nata do jogo dele são as assistências com um baixíssimo número de turnover, que são as perdas de posse de bola. Hoje ele lidera disparado a NBA em assistência, tá com mais de 12 assistências por partida de média e ele tem 2 turnovers por partida, que é um número baixíssimo. Essa conversão de para cada 6 assistências tem um turnover é um número excepcional. O Pacers hoje tem 7 jogadores que tem pelo menos 10 pontos por jogo de média. É o time que mais faz ponto e mais dá assistência hoje da NBA. Eles não têm sido muito bons defensivamente, mas pelo menos eles têm compensado do outro lado da quadra. Enfim, é um time que tem mostrado que eles deram esse próximo passo, muito parecido com o que o Oklahoma City Thunder teve na temporada passada. E o Orlando Magic, eu acho que está um degrau abaixo ainda de Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, mas já nitidamente mostrou uma evolução considerável do ano passado. É um time que também, pior do que o Pacers, brigou menos ainda por uma posição no play-in e nos playoffs na temporada passada, e nessa tem conseguido mostrar uma evolução principalmente defensiva. Ele é o 5º melhor time em pontos cedidos para o adversário. O começo de temporada do Orlando Magic é bem animador e deve deixar os seus torcedores bem empolgados, principalmente pensando no futuro. Falando dos times de Nova York e do Toronto Raptors, eu acho que o principal destaque é o fato do Knicks estar começando a se encontrar na temporada. Eles não começaram bem, principalmente pelo Julius Randle. Eu já tinha comentado sobre ele no segundo episódio desse podcast, logo depois da primeira semana, que ele vinha sendo uma das grandes decepções da temporada, vinha fazendo partidas horrorosas. Ele tem acordado para a vida, digamos assim, nas últimas semanas. Tá começando a relembrar mais o jogador que foi All-Star na temporada passada, e o Brooklyn Nets e o Toronto Raptors são exatamente o que a gente já imaginava deles na temporada até aqui. Times que vão ter altos e baixos, times que vão engatar 2, 3 vitórias, perder 3 ou 4 jogos. São times que estão praticamente com o mesmo número de vitórias e derrotas até agora, com 9, 10 jogos na temporada, e que eu sinceramente imaginaria que fosse assim até o final. O Raptors tem uma coisa muito positiva, que é a evolução do Scottie Barnes. Ele parece ter dado esse salto que a gente esperava dele na temporada passada, mas que ele acabou ficando nivelado de certa forma. Ele não piorou em relação ao ano de novato, mas ele ficou igual. Nessa já não. Nessa ele já mostra uma evolução muito grande, mas eles estão nessa posição mediana na tabela por conta da má produtividade do Pascal Siakam, que é um jogador que foi a estrela deles na temporada passada, foi um All-Star, e fica a dúvida se esse desempenho ruim do Pascal Siakam até agora
tem a ver com essa evolução do Scottie Barnes. O Scottie Barnes hoje está liderando o time em ponto, o Siakam está com 17 pontos por jogo, mesmo se adaptando, é um time que eu não esperaria que fosse nem muito melhor e nem muito pior daqui para frente. Desse terceiro bloco sobrou os dois extremos, tem o Houston Rockets de um lado, que está surpreendendo positivamente muito, e Los Angeles Clippers e Pelicans do outro, que estão em decadência, em queda livre. Então vamos começar com o Houston Rockets. Talvez uma das grandes revelações dessa temporada até aqui, um time que vem de 6 vitórias seguidas, mas assim, 6 vitórias muito convincentes. A parte defensiva desse time tem chamado muita atenção. Para mim, o grande responsável dessa mudança, que tem sido o Houston Rockets, Ime Udoka. É o novo técnico do time, é o técnico que só tinha treinado em uma temporada na NBA na carreira dele, que foi a temporada 2021-2022 com o Boston Celtics, que ele levou o time para a final. Depois disso ele teve problemas extra-quadra, problemas de bastidor, acabou sendo demitido, ficou livre no mercado na temporada passada inteira, e nessa off-season ele assinou com o Houston Rockets desde o começo. A gente já esperava que essa fosse ser uma ótima contratação. O Ime Udoka é um jovem técnico que tem muito potencial, principalmente na parte defensiva, que a gente via naquele time do Celtics que chegou na final, e a gente tem visto, obviamente, dentro das suas devidas proporções, aquele time do Celtics era muito mais talentoso e muito mais pronto para competir do que esse do Rockets, mas a gente tem visto basicamente o mesmo efeito. Um time que não tem ego, um time que compartilha a bola sempre que possível, então você passa um bom arremesso para ter um excelente arremesso, um time ativo defensivamente, os jogadores estão ligados, e aí a gente vai ter que tirar o chapéu também para a contratação desse time, Dillon Brooks, que veio do Memphis Grizzlies sob muitas críticas, principalmente pelo contrato que ele recebeu, um contrato de 80 milhões de dólares por 4 anos, mas ele realmente tem sido um jogador que tem colocado o tom desse time exatamente onde precisa ser. Não é à toa que ele lidera o time em plus-minus, que é uma métrica que fala por quanto o time ganha ou perde quando esse jogador está em quadra. O Dillon Brooks é o jogador que tem o melhor plus-minus desse time. O Houston Rockets ganha as partidas em média por 7,7 pontos de diferença do seu adversário quando o Dillon Brooks está em quadra. Então assim, ele é um jogador que tem tido um efeito positivo muito bom, na minha opinião, melhor do que o Fred VanVleet. Eu acho que o Dillon Brooks tem tido um impacto mais significativo, o arremesso dele de quadra tem sido muito melhor, muito mais eficiente do que o VanVleet, e a cereja do bolo é a evolução do Alperen Sengun, que é o pivô desse time, o jovem pivô desse time, que muita gente compara ele com uma versão jovem do Nikola Jokic. É um jogador que tem esse estilo muito parecido de ser um pivô, mas que compartilha muito a bola, que é um jogador que arma as jogadas, mesmo sendo o jogador que teoricamente deveria ficar embaixo do garrafão. É um jogador que tem se mostrado cada vez mais completo na parte ofensiva. Claro que na parte defensiva ainda tem coisas a melhorar. Ele tem médias de nem meio toco por jogo, para um jogador que é o pivô do time, é muito pouco. Ele precisa eventualmente ser mais participativo e conseguir encontrar maneiras de ser mais eficiente defensivamente, protegendo o aro, protegendo o garrafão, mas até agora não tenho o que falar. O Sengun é um dos jogadores que estão na corrida para ser dos jogadores que mais evoluíram na temporada, junto com o Tyrese Maxey da vida, junto com o Scottie Barnes, que eu também citei. Essa última semana foi a melhor semana do Houston Rockets dos últimos 3 anos. Desde que James Harden saiu em 2020, o time só tinha perdido, era um time ruim, que era propositalmente ruim, de certa forma, era um time que estava começando sua reconstrução, mas essas 6 vitórias seguidas é o maior número desde a época do James Harden no time. Do mesmo jeito que eu falei pro Orlando Magic, eu ainda não tô convencido que é um time que vai aguentar no tranco e disputar por uma vaga nos playoffs até o final, mas é um time que vai dar trabalho. E agora passando para os 2 times que estão em queda livre na temporada, Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans, começando com o Clippers, que acabou de fazer a troca bombástica pelo James Harden, pagaram caro por ele. Como eu falei no episódio da semana passada, não foi um valor astronômico, mas foi um singelo valor que eles pagaram pelo James Harden.
e essas últimas 4 partidas não poderiam ter sido piores. Foram 3 derrotas fora de casa, 1 derrota em casa, o time titular claramente não está funcionando, James Harden e Russell Westbrook não funcionam juntos mais como titulares, já era uma bandeira que tanto eu quanto várias outras pessoas que comentam sobre a NBA já tinham levantado, que em 2023 James Harden e Russell Westbrook não conseguem mais coexistir em quadra por muito tempo. A tentativa de começar as partidas mantendo o Westbrook como titular e o James Harden como titular se provou, pelo menos nessa primeira semana, uma tentativa falha. Eu acho que é questão de tempo pro Westbrook e pro banco de reserva, e é a única saída que eu vejo para esse time realmente começar a funcionar. A gente já tem escutado de que o Kawhi Leonard, que é a estrela desse time, tem ficado frustrado com as atuações. Ele também não tá jogando muito bem, ele tá com médias de 21 pontos por jogo, que é bem baixo pros padrões dele. Paul George tem liderado o time principalmente ofensivamente, mas assim, de resto, o time realmente não tá bem. O James Harden nesses 4 primeiros jogos teve médias de 31 minutos, 13 pontos por jogo, 4 assistências e 5 rebotes. São números ruins para o padrão de James Harden, um jogador que liderou a liga em assistência no ano passado. Você imaginaria que ele chegasse nesse time com 2 alas de altíssimo nível e conseguisse distribuir assistências da mesma forma que ele distribuiu na temporada passada para o Joel Embiid, mas a gente tem visto que não vai ser fácil assim. Nesses 4 jogos que esse time titular jogou desde a chegada do James Harden, nenhum jogador tem médias de mais de 20 pontos por jogo. Lembrando que para conseguir o James Harden, eles abriram mão de 4 jogadores. Tudo bem que não eram 4 jogadores essenciais para o time e que eram peças-chave fundamentais da rotação, mas eram jogadores que eram utilizados. Então é um momento de sentar, estudar e ver qual que é a melhor forma de conseguir aproveitar as melhores qualidades de cada um desses jogadores. Eles estão com 3 vitórias e 6 derrotas nesses primeiros 9 jogos. É imprescindível que quando eles cheguem na marca ali dos 20 jogos da temporada, eles tenham conseguido pelo menos arrumar a casa, porque senão começa a ficar muito feia a coisa, os times começam a desgarrar muito, e aí começa a acontecer o que aconteceu com o Lakers na temporada passada, que o melhor cenário possível é eles se classificarem numa vaga de play-in, que eu não tenho dúvida que é muito pouco para um time que tem o poder de estrelas que tem, de um time que fez a troca que fez pelo James Harden. Definitivamente não seria o cenário ideal que eles tanto buscam. E o New Orleans Pelicans é um time que, depois de ter começado muito bem a temporada, as coisas desandaram nessa última. Agora eles estão com 4 vitórias e 6 derrotas, depois de eles terem ficado com 4 vitórias e 1 derrota, ou seja, 5 derrotas seguidas para eles. Estão em 27º lugar em times que mais pontuam, 27º lugar em times que dão mais assistência. Estão na parte de baixo da tabela dos rankings defensivos, e o que chama atenção é que eles têm 3 jogadores que estão fazendo médias de 20 pontos por jogo. Brandon Ingram, CJ McCollum e Zion Williamson não estão jogando mal essa temporada, mas o time realmente não está conseguindo produzir. Eles têm tido apagões durante os jogos. Nessa sequência de derrotas deles está sendo muito comum a gente ver eles tendo momentos do jogo que eles parecem desligar e eles passam o resto do jogo inteiro correndo atrás do placar. Acho que eles têm total capacidade de reverter essa situação dessa última semana, mas é algo para ficar ligado e algo para ficar atento, que a gente está indo para a 4ª temporada de Zion Williamson. Essa temporada é chave para a continuidade dele nesse time ou não. Foi a primeira escolha do draft de 2019, de lá para cá tem sido muito difícil ele se manter saudável, então o meu medo, se eu fosse o torcedor do Pelicans que gosta do Zion Williamson, essa pode acabar sendo a última temporada dele com o Pelicans. Passando para o 4º e último bloco, dos times que estão na parte de baixo da tabela, faltam 8 times para eu passar por cima aqui. Esse vai ser um bloco mais rapidinho, porque a maioria desses times são times que ou já não tinha muita expectativa, times novos, times que estão em fase de reconstrução e que essa vai acabar sendo a realidade deles mesmo, independente de qualquer coisa, ou outros times que a gente talvez esperasse mais, mas que realmente não estão conseguindo entregar. Falando dos times que a gente já esperava que não fossem ter uma temporada tão boa e que isso tem se confirmado até aqui: Detroit Pistons, Washington Wizards, Charlotte Hornets,
Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs. Todos esses são times em fase de reconstrução, times muito novos, com jovens promissores, mas que realmente o time não está pronto e nem era expectativa que tivesse pronto de competir, e isso a gente tem visto em prática. O San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, por exemplo, começou bem, teve umas primeiras semanas empolgantes, mas na última semana realmente tem caído na real, perdeu os últimos 5 jogos, o Wembanyama continua jogando bem, mas o resto do time não tem conseguido acompanhar, e por muitas vezes ele também tem tido momentos de apagão, que é super normal para novatos. Eu acho que não tem nada crítico que esteja acontecendo com eles, eu acho que é só uma questão de tempo mesmo. Eles vão ter bons momentos, vão ter jogos importantes que eles vão acabar ganhando de algum favorito, mas via de regra essa vai ser a briga deles, vai ser na parte de baixo da tabela. E o mesmo vale para esses outros times que eu mencionei. Eu queria fazer um destaque especial também pro LaMelo Ball, que é um jogador que perdeu muitos jogos na temporada passada por lesão, começou essa temporada devagar, mas tem começado a engrenar e a jogar muito bem. Teve já partidas de 30 pontos, partidas de 20 pontos, teve partidas com duplo-duplo com ponto e assistência. Então ele individualmente tem jogado muito bem. É um jogador que foi All-Star há 2 temporadas atrás, e depois desse período de lesão, que ele realmente não conseguiu ter continuidade, parece estar voltando à forma antiga dele. E para encerrar esse último bloco, 3 times que estão deixando a desejar na temporada, que eu já acabei falando por cima de certa forma nos últimos episódios. Acho que o único que eu não falei muito é o Utah Jazz, que é o Utah Jazz, o Memphis Grizzlies e o Chicago Bulls. São 3 times que a gente esperava um pouco mais deles, principalmente do Memphis Grizzlies. Eles estão agora com 2 vitórias e 8 derrotas nos 10 primeiros jogos. O único objetivo deles é sobreviver até o Ja Morant voltar. Ja Morant, que é a estrela do time, está suspenso pelos primeiros 25 jogos da temporada. Ele está previsto para voltar no dia 23 de dezembro, então eles precisam conseguir sobreviver até lá para a temporada deles não acabar. Esse era o mesmo discurso há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, e continua sendo o mesmo agora. O Utah Jazz é um time que surpreendeu muito positivamente na temporada passada. A gente imaginava que eles iam continuar evoluindo, mas tem uma coisa que eu acho que está prejudicando muito eles, e que talvez tenha passado despercebido no final da última temporada e nessa off-season, é a falta que um armador tradicional está fazendo para esse time. Eles foram muito bem na temporada passada, enquanto o Mike Conley estava no time. Depois que eles trocaram o Conley para o Minnesota Timberwolves, e esse time não tem mais agora o armador tradicional, aquele cara que realmente pensa nas jogadas, comanda o ataque, coloca os companheiros em posição de fazer a cesta, trabalha no pick and roll com o pivô. Eles não tem mais esse cara tradicionalzão, e isso tá fazendo muita falta. E por fim, o Chicago Bulls, um time que no papel deveria jogar melhor do que joga na prática, mas por N motivos é um time que não parece encaixar. Eles têm jogadores de nível All-Star, tem o Zach LaVine, que já foi algumas vezes All-Star, DeMar DeRozan, que foi All-Star na temporada passada, o Vucevic, que já foi 2 ou 3 vezes All-Star nos últimos 5 anos, mas mesmo assim não conseguem encaixar. É um time que tem bons momentos durante partidas, eles às vezes perdem partidas que eles deveriam ganhar, ganham partidas que eles deveriam perder. É a tendência do time desde a temporada passada, nessa temporada até agora não tem sido diferente. Então com 4 vitórias e 6 derrotas até agora, e é basicamente o que a gente imaginava que poderia acontecer. Agora o que fica no ar e fica na dúvida é se eles em algum momento vão virar a chave para ir para uma reconstrução, trocar todo mundo, conseguir escolhas de draft no futuro, ou se eles vão continuar insistindo, esperando que alguma hora esse time vai engrenar, que eles vão engatar e que eles vão conseguir ser efetivamente competitivo. Eu acho que esse é o principal ponto de interrogação desse time para agora e até o final da temporada, mas principalmente nesses próximos 2 meses, que é esse período que os times normalmente decidem a rota que eles vão tomar até o final. Normalmente lá para meados de janeiro os times já têm uma boa ideia se eles realmente vão tentar chegar nos playoffs ou se eles vão mudar de direção. Eu acho que essa é mais ou menos a linha do tempo que a gente vai ver com esse time do Chicago Bulls, e eu acho que realmente é uma questão de tempo pra gente ver isso acontecer. Acho que foi isso, passamos por todos os 30 times, pelo menos por cima, pelo menos citando o nome de todos eles. E para fechar esse 4º episódio do podcast Além da Sexta, vou dar os meus palpites, como já é de praxe, para os jogos da semana. Vão ser 11 jogos com transmissão para o Brasil. Eu vou dar o meu palpite de 10, porque um deles é o de hoje, segunda-feira à noite, quando eu tô gravando antes da rodada começar.
como vocês vão ouvir esse episódio a partir de terça-feira de manhã, então eu vou ignorar esse jogo de hoje que é entre New York Knicks e Boston Celtics. Começando com 2 jogos no dia 14, entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Eu acho que o Oklahoma City Thunder leva a melhor nessa, estão em melhor fase e vão jogar em casa. Depois tem Los Angeles Clippers contra Denver Nuggets. Impossível apostar no Los Angeles Clippers nessa situação, mesmo com o Denver Nuggets sem Jamal Murray, jogando em casa na altitude. Eu acho muito difícil que eles percam para o Los Angeles Clippers. Já no dia 15, mais 2 jogos, Boston Celtics contra Philadelphia 76ers, promessa de jogaço, e eu acho que o Philadelphia 76ers vai manter a boa fase e vai levar. Eu acho que eles vão continuar carregando esse bom momento do time. E o segundo jogo da noite vai ser Sacramento Kings contra Los Angeles Lakers em Los Angeles. De'Aaron Fox deve estar de volta nesse jogo. LeBron James também deve estar de volta. Eu acho que os 2 times vão vir completos e eu acho que o Los Angeles Lakers devolve a derrota que eles tiveram lá em Sacramento, agora com uma vitória em casa. No dia 17 são mais 2 jogos, Sacramento Kings contra San Antonio Spurs em San Antonio. Eu acho que o Sacramento Kings leva essa mesmo fora de casa. Phoenix Suns contra Utah Jazz em Utah. Eu acho que o Phoenix Suns, mesmo fora de casa e não numa fase muito boa, também leva. Vamos ver se até lá a gente tem alguma notícia, ou pelo menos perspectiva de um retorno de Devin Booker. No dia 18 são 3 jogos, rodada tripla, começando com Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans. Nesse momento também não tem como apostar no Pelicans, mesmo com eles jogando em casa. Eu acho que o Wolves leva essa. Dallas Mavericks contra Milwaukee Bucks, promessa de jogaço também em Milwaukee. Eu acho que em casa o Milwaukee leva, Damian Lillard deve estar de volta, mesmo o Dallas estando em uma fase muito melhor do que o Bucks. Eu acho que nesse jogo especificamente o Bucks deve entrar como favorito e eu acho que ele leva essa. Para fechar os jogos do dia 18, Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs. Eu acho que dessa vez o Spurs leva, depois de ter sido meu palpite para sair com a derrota nos outros 2 jogos da semana. Eu acho que eles levam essa em casa contra o Memphis, que não tá numa boa fase. Eventualmente o Memphis precisa melhorar, mas eu acho que nesse jogo especificamente o Spurs vai levar. E para fechar os jogos da semana, no dia 19, Sacramento Kings contra Dallas Mavericks em Dallas. Essa em casa o Dallas leva. E com isso vai se encerrando o 4º episódio do podcast Além da Sexta. Espero que tenham gostado. A todos que ficaram até aqui, meu muito obrigado. Como já é de costume, vou deixar uma caixinha nos stories do Instagram aberta para comentários, feedbacks, sugestões, mas fiquem à vontade para mandar mensagem nos perfis do Além da Sexta, @Além da Sexta no TikTok e @Além da Sexta com ponto entre as palavras no Instagram. E é isso, a gente se vê de novo por aqui na semana que vem com o 5º episódio do podcast e nos vemos todos os dias lá no TikTok e no Instagram com vídeos sobre basquete e NBA. Até a próxima.